A mensagem. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Jonas. Hoje Jonas capítulo 3, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a nossa intenção é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós colocamos ali à disposição na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, são dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus. E você pode olhar então ali quais que são os dias e os horários e os temas dos estudos ali no nosso estudo no YouTube. Então você vai ali na descrição desse estudo no YouTube, que você pode ver ali os dias e horários e temas, ou então na agenda da semana na nossa página no Instagram. Então procure aí ver aí um estudo que seja do seu melhor agrado, que seja mais fácil para você participar. Participe para que você adquira mais conhecimento da parte do Senhor. Então depois desses pedidos vamos para o texto de hoje, Jonas capítulo 3, e nós vamos ler todo o capítulo 3, que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, a gente percebe agora no capítulo 3 que se no capítulo 1 Jonas então fugiu ali da presença do Senhor, no capítulo 2, ali no ventre do grande peixe, ele faz então uma súplica, uma oração ali ao Senhor, e o Senhor poupa a vida dele. Versículo 10, que nós não lemos ontem, diz então que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então agora Jonas estava em terra firme, e aí então vem a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas e fala para ele ir então para Nínive e pregar uma mensagem que ele ainda iria falar. Qual seria essa mensagem? Então agora Jonas se põe a caminho de Nínive e vai ali então cumprir a vontade do Senhor. E então ele chega ali na cidade e durante um dia fica anunciando então que em 40 dias Deus iria destruir toda a cidade de Nínive. Então é um chamado ao arrependimento. A gente percebe então que essa mensagem tem uma repercussão que era a vontade do Senhor. E então o rei
faz um decreto de jejum, arrependimento e coloca então para todos, né, deixarem os seus maus caminhos e a violência. Então o rei sabia exatamente o que o Senhor pretendia dele como rei para anunciar para o povo e fazer com que a atitude desse povo mudasse. Era um abandono dos maus caminhos e da violência. E aí então, né, o rei tem essa esperança então num Deus misericordioso, porque se houvesse um arrependimento, talvez ele não iria cumprir aquilo que ele havia prometido fazer, que é o que de fato acontece ali no versículo 10, quando fala então que tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, agora a gente vê como que o propósito do Senhor é bom. Por quê? Porque toda uma cidade foi poupada. A gente percebe então que essa cidade era grande, né? Como fala ali ainda no versículo 3, vai falar então que a cidade era muito grande e que eram necessários 3 dias para percorrê-la toda. Então você vai para percorrer toda uma cidade gastando ali 3 dias. Jonas, ele então pega e faz ali a sua mensagem toda em um dia, saindo, proclamando ali na cidade. Você vê ainda que Jonas ainda estava um tanto quanto assim, fazendo o propósito, porém não querendo que aquilo se cumprisse, como falei aqui, né, no estudo do capítulo 1, porque talvez era muito provável que Jonas conhecesse ali então a profecia de Amós, que sai do sul, né, de Israel, ali, né, Jerusalém, o reino do sul. Ele sai do reino do sul e vai para o reino do norte, anunciar uma palavra de juízo também, falando então que Deus traria a Assíria como então instrumento nas mãos de Deus para trazer juízo. E como muito provavelmente Jonas conhecia essa profecia, então ele não queria que isso se cumprisse, por isso ele preferia então essa destruição ali de Nínive, né, que era uma grande cidade da Assíria. E aí se isso acontecesse, talvez então não teria como o Senhor usar Nínive para ser um instrumento nas mãos dele, para trazer juízo ali, através deles, para Israel, reino do norte, da onde que era o profeta Jonas. Então, quando a gente percebe essa postura de Jonas, apesar de Jonas não concordar com isso, né, com esse juízo que Deus traria sobre Israel, como trouxe, né? E isso aí fica relatado na história no ano 722, 721 antes de Cristo, quando a Assíria então entra ali em Israel, entra ali em Samaria e destrói todo o reino do norte ali, levando para o cativeiro, né? Então, para Israel houve juízo, para Nínive nesse primeiro momento aqui não houve juízo. Houve um juízo depois, porque assim como a Síria invadiu ali Israel, reino do norte, posteriormente vem a Babilônia e o Senhor levanta então a Babilônia para trazer juízo a toda aquela região. Então pega a Síria, pega Israel, pega ali então o reino do sul, né, Jerusalém, capital ali do reino do sul, então traz todo um juízo ali através da Babilônia. Então o que a gente percebe para esse primeiro momento aqui, então desse período antes, então, né, dessa destruição aqui do Reino do Norte, é que houve um arrependimento. Então o rei ouviu a voz do Senhor, o anúncio do profeta, e se arrependeu, colocou o povo todo para jejuar, pediu para que todo mundo abandonasse os seus maus caminhos, a violência, e o Senhor não trouxe esse juízo. Como que a gente pode aplicar então essa palavra para os nossos dias? Nós olhamos então para o mundo hoje, o que anda acontecendo em todo o mundo, tantos lugares do mundo aonde a gente como cristão entende que tem acontecido atrocidades, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então vou usar aqui como exemplo aborto. Aborto
é um assassinato de um ser humano. Isso é pecado, isso é abominação contra o nosso Deus. E nós, como profetas do Senhor, porque o profeta fala aquilo que Deus manda falar, então o profeta anuncia a palavra de Deus. E quando a gente abre a Bíblia, estamos anunciando a palavra de Deus. Então falamos então que o aborto é algo que Deus abomina. E eu estou pegando um de vários exemplos que poderiam ser dados aqui. E o nosso papel como profetas de Deus, como Jonas nos nossos dias, é anunciarmos um juízo de Deus por causa desse tipo de pecado. Nós precisamos ficar atentos, então, às coisas que acontecem nos nossos dias, aqui no nosso país, leis que são aprovadas e que vão contra princípios de Deus. Tudo aquilo que fere um princípio de Deus, nós, como cristãos verdadeiros, devemos nos levantar contra. Nós amamos o pecador, mas abominamos o pecado, porque é assim que o nosso Deus é. Ele ama o pecador, tanto que ele nos amou e nos resgatou, mas ele abomina o pecado. Portanto, nós abandonamos os pecados que cometíamos antes de nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Então, o nosso papel como Jonas nos nossos dias é nos levantarmos contra tudo aquilo que se opõe aos princípios de Deus, aonde o Senhor tem nos estabelecido. No nosso país, nós vamos nos levantar contra qualquer lei aprovada para poder tornar o aborto legal. Então, e volto a falar, aborto é um dos vários exemplos que eu posso usar. Estou usando um de vários exemplos, que é o aborto. Então nós como igreja devemos nos levantar contra o aborto, ponto final. Agora nós somos Jonas também na nossa casa. Então aonde há pecado, nós precisamos levantar e denunciar o pecado. E talvez o pecado da nossa família nós também praticamos. Então a primeira coisa que nós precisamos ver é nos examinar para ver se há em nós caminho mau. Nós não nos examinamos sozinhos, nós pedimos a Jesus Cristo de Nazaré para vir e nos ajudar a nos examinar, para que a gente possa sim nos arrependermos dos nossos maus caminhos e mudar as nossas atitudes. Precisamos levantar e denunciar o pecado da nossa família, precisamos levantar e denunciar o pecado do nosso bairro, precisamos levantar e denunciar o pecado da empresa onde nós trabalhamos. Nós somos então arautos do Senhor, profetas de Deus, e nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos deixar renovar pela transformação da nossa mente, para que nós venhamos a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Citei aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.